Então, vamos começar assim, ó, sendo direto ao ponto. Qual que são as situações que, via de regra, a gente pensa em embargo de terceiro? É muito comum as pessoas comprarem imóveis, tá? Seja por contrato de gaveta, seja até mesmo por escritura pública, sem contratar um advogado. E mesmo que registre a escritura pública, ela pode ter um eventual problema, fraude contra credores, fraude de execução, por exemplo. E aí o remédio vai ser, para defender essa pessoa que verdadeiramente esteja de boa fé, vai ser os embargos de terceiro. Então, uma situação corriqueira é essa. Uma pessoa, e a gente vai ver isso daqui, fiquem tranquilos. Outro ponto comum, a pessoa compra por contrato de gaveta, uma posse, né, obviamente, e o imóvel continua no nome do vendedor. O imóvel continua no nome do vendedor. Aí, uma dívida do vendedor, um credor do vendedor, porque se está no nome dele, ele é o proprietário registral para todos os fins, esse imóvel acaba sendo penhorado. Então, como que nós vamos livrar o imóvel do cliente? Usando os embargos de terceiro. Fechou aqui? Fechou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos direto na legislação, que vai ficar fácil. Agora, eu quero bastante atenção sua. Se você quiser anotar os artigos que eu vou citar, eu vou ler aqui os artigos para vocês e vou citando artigos do Código de Processo Civil, porque aí fica fácil. Todas as vezes agora que você se deparar com uma situação que vai levar para os embargos de terceiro, você sabe, olha, o professor Marcel me deixou aqui uma receita de bolo, e uma receita que está no seu vadimeco. O que eu quero que vocês tenham em mente? A primeira coisa, professor, quando que cabe embargo de terceiro? O artigo 674 do Código de Processo Civil, ele é direto ao ponto, ele fala, quem não sendo parte no processo, sofrer constrição, presta atenção nesses dois verbos, aquele que sofrer uma constrição, quem não sendo parte no processo, olha que bacana aqui, ó, quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua. Olha que interessante aqui, eu vou repetir, sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Vejam vocês aqui, queridos alunos, os embargos de terceiros não é um remédio exclusivo para um proprietário de um imóvel. Responda assim, ó, quem tem o nome na matrícula. No Brasil, quem é proprietário de imóvel? Quem tem o nome na matrícula. Então, responda ou não, tá? O abençoado que comprou o imóvel por contrato de gaveta, o nome dele está na matrícula do imóvel? Não. Ele é possuidor. Logo, ele tem legitimidade. Se alguém penhorar aquele imóvel que ele mora, que ele aluga, por exemplo, pode ser até um terreno baldio, que esteja sob a posse dele, ele pode ajuizar os embargos de terceiro. Combinado aqui? Lembrando, todas as perguntas o professor vai responder ao final, tá? E aí, o que o professor Marcel está falando para vocês, o próprio parágrafo 1º do artigo 674 do Código de Processo Civil, ele fala assim, os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Então, o próprio código, ele fala quem que pode fazer embargo de terceiro para defender, olha só, para defender a posse. Então, pode o proprietário, o proprietário fiduciário ou o possuidor. Aí ele vem e fala, olha como que o código é bom. No parágrafo 2º, considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos. 1. O cônjuge ou companheiro, quando defende, olha só que interessante esse artigo. Ó, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843. O 843 fala, quando o bem é indivisível, vai a leilão e resguarda a ameação em dinheiro. Aí o inciso 2, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Olha só, quem sofreu constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. No inciso 4, o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui é o seguinte: quem pode fazer
ser parte, ou seja, requerer os embargos de terceiro. Então, vai ser aquele cliente que é proprietário de um imóvel e aquele imóvel está, entre aspas, sendo penhorado por uma dívida que não é dele. Então, por isso que chama embargos de terceiro. Então, a gente tem que imaginar isso. Ou o possuidor, aquele que tem um contratinho de gaveta, aquele que comprou um imóvel, não registrou no nome dele e você sabe disso. Ou seja, ele pode. Como que ele vai defender se penhorar esse imóvel? Ele vai se defender com os embargos de terceiro. Dito isso, vocês podem perguntar assim, professor, quando que pode ajuizar os embargos de terceiro? Tem um prazo limite? E o professor trouxe aqui isso para vocês, tá? E eu tenho uma dica bem legal sobre isso aqui. Eu vou ler o artigo 675 do Código de Processo Civil para vocês. Ele fala assim, ó: os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, e no cumprimento de sentença, ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Por isso que nas execuções, por exemplo, quando a gente pensa em execução, né, é muito comum o juiz mandar avaliar o bem e principalmente isso, o oficial de justiça, no caso, ia testar se não tem possuidores sobre o imóvel, porque o juiz pode, uma vez que, por exemplo, imagina, o oficial de justiça vai lá e constata, olha, a dívida é do Marcel, mas quem mora lá é o Eric. Opa, tem algo. Pergunte, quem é o Eric para o imóvel? Se for um locatário, tá tudo bem, mas não, o Eric é uma pessoa que se diz que comprou aquele imóvel. E aí o juiz vai falar, olha, notifica essa pessoa, esse bem está sendo expropriado. Por quê? Porque aí essa pessoa terá legitimidade para requerer os embargos de terceiro, tá? Professor, entendi o que o senhor falou até agora aqui. Então, o embargo de terceiro, proprietário, proprietário fiduciário ou possuidor. Pronto. Colocou em risco o bem, a posse de um proprietário, eu sei que agora ele tem legitimidade. Eu sei também, professor, que eu tenho um prazo de até 5 dias após a arrematação, mas antes de assinatura da carta, para fazer os embargos de terceiro. A pergunta, professor, onde eu ajuizo os embargos de terceiro? Por exemplo, o meu cliente mora em Recife, Pernambuco, só que o imóvel está em São Paulo, capital. Onde eu vou ajuizar os embargos? Em Recife, Pernambuco ou em São Paulo? Depende. Você vai ajuizar no local do juiz. Eu vou falar juiz que fica mais fácil, é juízo, correto, tá? No local do juízo que mandou penhorar. Por exemplo, o juízo que mandou penhorar é lá de Manaus. Então, percebam que os embargos de terceiro não tem nada a ver com o local do bem, percebam isso? E nem com o domicílio do réu. Mas sim no juízo, na vara. Ah, é a vara do trabalho de Manaus, então é lá. Não, é a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, então vai ser em Porto Alegre. Não, é a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, então é lá, naquele juízo. Combinado? E preste atenção, isso está previsto de forma expressa no artigo 676 do Código de Processo Civil, que o professor vai ler aqui para vocês. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Aí o parágrafo único. Nos casos do ato de constrição realizado por carta precatória, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito, ou se já devolvida a carta precatória. Fala assim, juízo que mandou constritar o imóvel. Juízo da constrição. Pronto, para ficar fácil. Eu quero que vocês falem assim, ó, juízo da constrição. Fechou? Então tá. Regra. Onde eu ajuizo os embargos de terceiro? No juízo que mandou penhorar. Fala assim. Eu quero que você memorize. Esqueça a juridiquês aqui. Então, no juízo que mandou penhorar. Essa é a regra. Professor, qual que é o problema? O juízo que penhorou é da comarca de São Paulo. O juízo é da comarca de São Paulo. Só que esse juiz da comarca de São Paulo, ele penhorou
porque veio uma carta precatória para São Paulo capital. E essa carta precatória não veio em aberto. Como assim? Encontre bens do devedor. Não. Essa carta precatória que veio de Curitiba veio especificamente para se penhorar esse imóvel de São Paulo. Fala Curitiba. Nesse caso, que uma carta precatória venha com o bem descrito a ser penhorado, quem é o juízo competente para receber os embargos? O juízo que mandou penhorar. No caso, o juízo deprecado, que é São Paulo, foi um longa-manos. Ele não decidiu nada sobre a constrição daquele bem, ele simplesmente cumpriu o que veio de Curitiba. Então, você vai fazer lá em Curitiba. Agora, se o juízo de Curitiba mandasse uma carta precatória para São Paulo, no mesmo exemplo, agora você vai falar São Paulo, tá? No mesmo exemplo. E nesse mesmo exemplo, viesse genérico na carta precatória dizendo: encontre bens do devedor a serem penhorados. E o oficial de justiça, buscando bens a serem penhorados, ele encontra esse imóvel em São Paulo e ele penhora esse imóvel. Onde você faz os embargos de terceiro? Em São Paulo. No juízo da carta precatória. Então, para você não esquecer disso, daqui tinha uma súmula do STJ, porque era uma briga no Código Antigo que não tinha essa definição. Você sempre vai analisar quem foi o juiz que mandou penhorar especificamente o imóvel.